E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Você que está há mais de 10 anos na igreja, ou até menos, enfim, você já deve ter cantado essa música. Talvez os mais novos não conheçam, né? Mas você conhece. Olha só essa música aqui, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, tum, tum, tum. A sua mão, o seu poder sobre mim. Eu sei que eu canto mal, você não precisa colocar nos comentários. Toda semana alguém lá do Bibotalk me diz: Bibo, você canta muito mal, por favor, só apresente o podcast. Pois bem, antes de apresentar o podcast ou este vídeo, deixa eu avisar pra você que dia 23 de novembro tem a Black Friday e a Amazon vai estar com grandes descontos. E a coisa que eu te peço é o seguinte, meu amigo, compre pelo link do Bibotalk, porque comprando pelo nosso link você muito nos ajuda. Você já ia comprar na Amazon, não ia? Então compra pelo nosso link, assim você nos ajuda a permanecer na internet, trazendo bom conteúdo, ou pelo menos sempre tentando, tá bom? Gente, glória a Deus, a gente canta, Senhor, eu vejo a tua glória, derrama a tua glória. Inclusive meu amigo Victor Fontana já esclareceu que a palavra Shekinah nem está na Bíblia, né? Derrama a tua Shekinah. Não tá, Shekinah não tá na Bíblia, é uma palavra posterior, mas que tem o sentido de glória, mas não tá. Gente, glória de Deus, como é que a gente pode entender a glória de Deus? Eu não tenho como dar um estudo exaustivo aqui. Se você vai estudar, por exemplo, só no Novo Testamento, aqui, ganhei esse dicionário aqui, obrigado El Shaddai, tá? Se você vai estudar só a glória de Deus, só no Novo Testamento, já é uma coisa muito ampla, tá? Ou se você pega um novo dicionário da Bíblia, por exemplo, de Edições Vida Nova, você também já percebe que é um assunto muito amplo, mas grosso modo, quando se fala em glória, se está falando de reputação, de presença, de obediência e compromisso. Geralmente o termo está ligado a isso. Mas como Deus manifesta a sua presença? Interessante que no episódio de Êxodo 33, onde está aqui minha cola? Êxodo 33, 19, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. O que o Senhor passa para Moisés? A bondade e a misericórdia. Então a gente vai perceber que essa presença gloriosa de Deus no meio do povo vai se manifestar com misericórdia e bondade, que é o que o povo precisa para caminhar, para tomar a terra prometida. Mas glória de Deus, grosso modo, ela é a presença de Deus. E é uma presença que diz respeito ao quê? A sua reputação. Então, quando Deus está no meio do povo, a sua presença, junto com o seu espírito, obviamente, também, né, tudo ali misturado, é uma presença que traz o quê? Traz o assombro e traz essa glória que enche o templo, é a presença de Deus. E essa presença, ela visa o quê? Transformar também aqueles que estão ali vivenciando essa presença. A presença de Deus no meio do seu povo é para que esse povo tema a esse Deus, para que esse povo glorifique, ou seja, honre, né? Glória está ligado à reputação, à honra. Então, essa presença de Deus vai transformando também o povo. Acontece que Deus estava no tabernáculo, depois fizeram um templo, né? Tentaram encaixotar Deus no templo, mas Deus rompe com o templo e volta para a ideia de tabernáculo. Como assim, Bibo? Deus volta para a ideia do tabernáculo? Porque a ideia do tabernáculo é a questão móvel, né? Ou seja, a presença de Deus é móvel, não está presa num lugar. Em Jesus Cristo. Quando a gente lê João 1,14, por exemplo, o autor nos diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, esse tornou-se carne e viveu entre nós, tá a ideia de ele tabernacularizou-se, ou seja, ele se fez tabernáculo entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. De novo, né? Bondade e misericórdia, graça e verdade. É a maneira, é a presença de Deus, ela traz isso. A glória de Deus, que é a presença de Deus, é cheia de graça, é cheia de verdade. Então, Jesus é a glória de Deus. Esse até é um dos motivos pelos quais a glória de Deus não se manifesta de maneiras tão estrondosas como no Antigo Testamento. Porque agora a forma mais estrondosa, a forma mais barulhenta que Deus podia fazer, Deus fez quando manda o seu filho, ou seja, o seu filho se torna a presença, o tabernáculo real no nosso meio. Então não tem mais por que Deus fazer grandes manifestações da sua glória, porque a maior manifestação já foi feita em Jesus. Então nós temos em Jesus o Emanuel, o Deus conosco. Nós temos em Jesus a presença, a glória de Deus com a gente.
Então, como essa glória de Deus? Essa glória de Deus, por meio do Espírito Santo, que é o outro Consolador, Jesus foi, mas ele manda aquele que é igual a ele, que é o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é a glória de Deus em nós. E aí, como nós vamos glorificar a Deus? Bem, quando Jesus começa a oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de João, ele fala: Senhor, Pai, né, eu te glorificarei, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Pai, eu quero a tua presença como eu tinha antes de vir aqui para essa terra. E eu te glorifiquei, ou seja, eu te honrei, te obedecendo. Então, enquanto nós não somos tomados, né, ou seja, arrebatados, tomados para Deus, para estar na presença gloriosa de Deus, essa presença de Deus já se manifesta aqui na terra. E de que maneira a presença de Deus se manifesta na terra? Por meio de um povo que obedece os seus mandamentos. Então hoje em dia a glória de Deus não se manifesta mais com trovões e fumaça e grandes shows pirotécnicos que Deus gostava de fazer no Antigo Testamento. Agora a presença de Deus se manifesta na terra por meio de um povo que glorifica o seu nome. E glorifica de que maneira? Obedecendo os mandamentos. Ou seja, querido, cada glória a Deus que você dá na igreja no domingo deve ser preenchido por bom testemunho na segunda-feira. Porque não adianta nós dizermos: eu te glorifico, Senhor, eu te santifico. Não, te santifico não, né? Até santificado seja o teu nome, né? Que até inclusive está ligado, tem um paralelo aqui. Senhor, glória a Deus, né? Como o Daciolo falava, né? Glória a Deus. Ou seja, cada glória a Deus que sai dos nossos lábios, se ele não for preenchido com bom testemunho, é um glória a Deus vazio. Ele é destituído de propriedade, ele é sem sentido, porque não adianta eu dizer: Senhor, eu te glorifico, ó Pai, mas durante a semana você dá mau testemunho, então você não está glorificando o Pai. Porque se glorifica o Pai, como? Completando a obra que me deste, ou seja, a obediência. E é interessante que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, e com isso eu encerro o meu vídeo, 2 Coríntios 3:16. Tá? Olha só que coisa maravilhosa. Até queria ler na NVT, que na NVT tá mais legal esse texto. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Ou seja, nós contemplamos a Cristo. Cristo é o nosso mediador. Nós contemplamos a glória do Senhor porque temos a presença do Espírito em nós. Quando há um novo convertido, quando há uma conversão, essa é a mais pura manifestação da glória de Deus. Quando alguém se converte, tá? Porque, ou seja, o véu é retirado. Há uma liberdade, a liberdade da escravidão do pecado. Não é livre para correr, livre para pular. Não é isso. É livre se for para viver em ti, né? Ou seja, ali é a liberdade do pecado. E todos nós, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, ou em algumas traduções, sendo transformados de glória em glória, ou somos transformados gradativamente. Ou seja, gradativamente o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Ou seja, se a gente for fazer uma leitura aqui, nós vamos transformando, né? Ou melhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, vamos sendo transformados gradativamente por essa presença de Deus em nossa vida por meio do Espírito. Ou seja, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, que é o vídeo que eu fiz semana passada. Então, gente, isso é a glória de Deus, é a presença de Deus que santifica o seu nome. E por que Deus santifica o seu povo? Porque o seu povo é a manifestação da sua glória na terra. Não sei se falei o português correto agora, mas você entendeu o que eu acabei de falar. Então a presença de Deus na terra é o seu povo. Então Deus santifica esse povo, separa esse povo para si, dada a sua glória. Jesus vai falar na oração sacerdotal: Senhor, a glória que tu me deu, eu estou dando para eles. Ou seja, essa presença que tu me deu, eu estou dando para eles. Por que Deus então dá essa presença para o povo? Para que esse povo seja santo. E esse povo, agindo de maneira santa, santifica também o nome de Deus. Por quê? Como assim eu vou santificar o nome que já é santo? Quando eu cumpro os mandamentos, quando eu obedeço os mandamentos, o nome de Deus
é honrado, é santificado. O nome de Deus, ele é preservado dos fuxicos não, né? Mas das blasfêmias. Por quê? Porque a galera blasfema, a galera ela desonra o nome de Deus porque a gente dá mau testemunho. Então, qual é a imagem de Deus que estamos passando? Nós temos a glória de Deus, que a gente tenha essa consciência e leia na NVT, 2 Coríntios 3,16. Tá bem legal. Eu tô sem uma NVT aqui agora, porque eu levo ela para a igreja, tá? E ela não tá aqui agora. Ou seja, leia na NVT que tá bem legal esse trecho aí do 2 Coríntios 3,16. É isso, gente. Deus abençoe, boa semana e sexta-feira, dia 23 de novembro, Black Friday, compre pelo link do Bibotalk. Enquanto ele não vem, a gente vai manifestando a sua glória, tá bom? A máquina ficou um pouco longe, deixa eu me esticar aqui, é nóis.